E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos aqui falar sobre estudos para a procuradoria. Basicamente, como você inicia os seus estudos para eles serem efetivos, para eles te levarem de fato até a aprovação e não para ficar estudando aí de um jeito perdido, tá? Inclusive, Jackson, só uma coisa, cara, vamos criar uma playlist, tá? Com esse vídeo aqui. E aí eu vou gravar uma série de vídeos depois destrinchando detalhes que eu tô falando desse, beleza? Aí você cria essa playlist e tal. Bora lá. Voltando aqui, então, vamos falar aqui de como iniciar os seus estudos para procuradoria. Lembrando, esse é o canal do Revisão PGE. A gente aqui trata de concurso de procuradoria, seja conteúdo jurídico, analisando jurisprudência, analisando lei, trazendo aulas completas, sejam conteúdos como esse, traçando para você estratégia, técnica, método de estudo. Bacana? Então, se você se interessa por concurso de procuradoria, ou não sabe bem o que um procurador faz, muita gente não sabe, mas tem algum interesse, te convido a se inscrever aqui no canal que a gente sempre traz conteúdo útil. Eu quero falar com vocês sobre como iniciar agora, 2024, os estudos para procuradorias, tá? Primeiro, a gente tem que passar por alguns aspectos um pouco teóricos, vamos dizer aqui, assim, antes de chegar nos mais práticos. Primeiro, mais teórico é que para estudar para qualquer concurso, não é só procuradoria, tá? Você precisa reunir 3 elementos. Tá? São só 3 coisas. Parece muito complicado e tal, mas são só 3 coisas. Você precisa ter um local apropriado, tá? Parece bobeira, mas não é, cara. Se você não tem um local apropriado para estudar, um local silencioso, que as pessoas não vão lá te perturbar, você não consegue estudar de verdade, tá? Se você acha que você vai estudar na sala da sua casa, enquanto o seu irmão, seu filho e sua mãe estão passando lá e falando contigo, acredite, cara, não vai funcionar. Estudar para concurso hoje demanda bastante tempo, bastante dedicação. Concursos de carreira jurídica exigem cargas horárias elevadas de estudo. Se você não tem um local apropriado para você conseguir desenvolver essa carga horária elevada, você não vai conseguir estudar, tá? Esse local apropriado é qualquer lugar com boa iluminação, silencioso, que ninguém te atrapalhe. Se você não consegue ter um ambiente assim na sua casa, recomendo que você busque fora. Eu, por exemplo, estudava em bibliotecas, tá? Tem muita gente que estuda em salas de estudo. Ótima opção. Enfim, você precisa ter um local apropriado e, de preferência, o mesmo local todos os dias, para você não ter que ficar cada dia escolhendo onde você vai e já ter que perder tempo com essa escolha, ok? Segundo aspecto, precisa de tempo, tá? Aqui eu vou fazer uma analogia meio tosca, mas você vai entender. Se estudar para concurso fosse um omelete, o tempo são os ovos, sabe? É a parte fundamental. Você pode colocar tomate, queijo, cebolinha, o que você quiser no seu omelete, mas se não tiver ovo, não é omelete. Estudar requer tempo. Muita gente acha que o mais importante nos estudos é o material de estudo. Não é, tá? Até seria bom para mim falar que é, porque afinal no Revisão PGE nós fornecemos materiais de estudo, né? Tanto videoaulas quanto PDFs. Mas não é o mais importante. O mais importante é o tempo. Pensa o seguinte, alguém que estuda 6 horas por dia com um material ruim se desenvolve muito mais do que alguém que estuda 1 hora só com um material bom, tá? Tempo é mais importante até mesmo do que o material que você estuda, embora o material seja muito importante para otimizar o seu tempo, mas o tempo é o fundamental. Qual é o tempo mínimo para você estudar para concursos tão concorridos quanto concursos de procuradoria? Uma média de 4 horas por dia, tá? Ah, eu não tenho 4 horas. Pode começar estudando umas 2 horas, mas tenta alcançar essas 4 horas. De repente você é alguém que não consegue estudar 4 horas hoje, só consegue 1 hora e meia, 2. Já começa, mas já vá tentando organizar a sua vida para no longo prazo você atingir essa meta de estudar 4 horas por dia. É relevante, tá? Aqui no Revisão PGE nós temos centenas, possivelmente milhares de alunos aprovados que são procuradores. Esses alunos, eu converso com muitos deles, inclusive faço lives com eles lá no Instagram do Revisão PGE. Praticamente todos estudam de 4 horas para cima por dia. Tem gente que estuda mais, 6, 8 horas, mas também não é tanta gente assim. A maioria dos aprovados estuda ali 3 horas e meia, 4, 5 horas por dia. Por isso que eu coloco 4 horas como nosso padrão para você ter um bom desempenho. Como eu disse, se você não consegue fazer 4 horas hoje, não desanime só por causa disso. Dá para seguir, mas tente alcançar essas 4 horas em algum momento da sua preparação, será importante. O terceiro aspecto, esse é onde o Revisão PGE mais pode ajudá-lo, é no conteúdo, tá? Você precisa de um conteúdo, e conteúdo pode ser videoaula, pode ser PDF ou pode ser manual para concurso, tá? Que seja didático
para que você consiga aprender os assuntos com facilidade, completo para que você veja tudo o que é preciso e atualizado, tá? Se o seu livro, se a sua videoaula, se o seu PDF hoje não é didático, e didático é uma característica um pouco pessoal também, sabe? Às vezes o que é didático para mim pode não ser para você. Se você está lendo e não está aprendendo, não é didático para você, tá? Então, tem que ser didático, tem que ser completo e tem que ser atualizado, tá? A atualização é relevante para concursos. Cada ano, os assuntos jurídicos, eles mudam um pouquinho. Tem uma lei nova aqui, outra ali, tem uma jurisprudência nova aqui, outra ali. Não muda tanto, mas as bancas cobram muito o que muda. Por isso que você tem sempre que estar atualizado, ok? Esse é o aspecto. Você acerta o seu local, encontra o seu tempo, nós fornecemos o conteúdo para você, agora você pode começar a estudar. Tudo que eu falei até agora é pensando em procuradoria, mas serve para qualquer concurso, na verdade, tá? Agora chega um aspecto que é específico para os concursos mais difíceis, para concursos de carreiras jurídicas, incluída aí os de procuradoria. Há muita diferença entre estudar no pré-edital e no pós-edital, tá? O pré-edital é o momento de você aprender os assuntos, é hora que você vai aprender a diferença entre prescrição e decadência, é hora que você vai aprender o que é preclusão e qual é cada uma daquelas formas de preclusão, a preclusão consumativa, a preclusão temporal, a preclusão lógica, enfim, você vai aprender cada um dos institutos jurídicos relevantes. É muita coisa. O estudo aqui tem que ser muito completo, tá? No pós-edital, a ideia é que você não precise aprender nada, só que você revise tudo, tá? Pós-edital é a hora que você vai pegar ali o seu material um pouco mais resumido que o do pré-edital e você vai reestudar, por exemplo, tudo de licitações ali no pós-edital. Se você for aprender tudo de licitações, não dá tempo no pós-edital. Mas se você já aprendeu licitações no pré-edital, revisar, relembrar, você consegue no pós-edital. Então, essa é a lógica, tá? Se você está começando a estudar agora para concursos de procuradoria, não entre nesse ritmo desesperado de pós-edital. Não. Você não tem que fazer um estudo rápido, você tem que fazer um estudo robusto, tá? Um estudo de pré-edital. Você tem que aprender os institutos, não tem que decorar, não. Cada instituto jurídico, cada assunto tem milhares de detalhes. Você pode esquecer esses detalhes, não tem problema. É importante que você estuda, mas você vai esquecer. Depois você vai continuar revisando. Agora, aprender e entender cada assunto, esse é o fundamental no início dos seus estudos, nessa fase pré-edital. Quanto tempo dura essa fase pré-edital? Vai de pessoa para pessoa, mas é entre 6 e 24 meses, tá? Você vê que é longo, é difícil mesmo. Você quer ser procurador, cara. Procurador ganha 30, 40 mil reais por mês. Não vai ser fácil. Você vai ter que se esforçar. Vai ser difícil, mas eu te juro que vale a pena, tá? E aí, essa fase pré-edital no Revisão PGE, nós fazemos com um curso extensivo do Revisão PGE, que tem um cronograma que dura 12 meses, tá? Para você ver como esse é o tempo médio de preparação. Tem gente que lê mais rápido, que tem mais tempo para estudar, consegue acelerar isso e fazer ele com 6, 8, 10 meses. Tem gente que, às vezes, tem menos tempo para estudar, tem uma dificuldade um pouco maior em alguns assuntos, vai demorar mais de 12 meses. Isso é isso, demora entre 6 e 24 meses para você formar essa sua base. E aí, tem mais um aspecto que eu quero tratar aqui, que é um aspecto de mentalidade, vamos dizer assim, sabe? Eu acabei de falar que concurso para procuradoria, como é uma carreira muito bem remunerada, muito concorrida, vai dar trabalho, é difícil estudar mesmo, demanda tempo. Por que demanda tempo? Eu quero que você tenha paciência, tá? Toda carreira jurídica demanda paciência. Você não se torna juiz, promotor, defensor, procurador, delegado em 2 meses. Não vai, cara. Não importa o quanto você estude, não vai dar, tá? Demora um pouco mais, mas eu garanto que vale a pena. Agora, tendo essa paciência, ao mesmo tempo, você precisa ter pressa, tá? São princípios um pouco contraditórios, eu reconheço, mas eles são complementares, tá? Ao mesmo tempo que você precisa ter a paciência de saber que vai demorar, você precisa ter a pressa de aproveitar o tempo que você tem, sabe? Se você fica de corpo mole, se você pode estudar 6 horas num dia, mas só estuda 2, se de repente você está à toa no sábado pela manhã, mas ao invés de estudar você resolve, sei lá, só fazer nada, você está perdendo seu tempo, sabe? E se você não tem esse senso de urgência,
as chances são que a aprovação vai ficando cada vez mais distante para você. Então, mesmo sabendo que vai demorar e que você precisa ter paciência, tenha pressa, sabe? Vá para cima, tenha fome de aprender, ir para cima, fazer prova, tomar pau se for o caso na prova, mas aprender alguma coisa com esses erros. Enfim, você tem que ter urgência também nos seus estudos. E aí, entrando agora já no aspecto um pouco mais prático para os seus estudos, tá? Até agora, o que a gente viu aqui? Ó, a gente viu que você precisa ter um local apropriado, que você tem que estudar ali mais ou menos 4 horas por dia, tem que ter materiais adequados. Ótimo. Que materiais são esses? Olha só, em um primeiro momento, para você formar a sua base, o mais importante é o que a gente chama de doutrina. Mas esse doutrina aqui dá para pôr umas aspas, tá? É doutrina para concurso, ou seja, é manual para concurso ou PDF que explique para você os assuntos. A ideia aqui é que os conteúdos sejam didáticos, tá? Veja, essa doutrina para concurso, ela não tem por obrigação criar institutos jurídicos novos, criar interpretações novas. Quem faz isso é a doutrina clássica, quem faz isso é a doutrina acadêmica, o pessoal que está fazendo doutorado, que está criando tese nova. Não é isso que é para você estudar aqui. É para você estudar aqui o conhecimento consolidado já do direito, através de manuais para concurso ou PDFs. E é com esses materiais, manuais para concurso ou PDFs, que você deve iniciar os seus estudos, tá? Porque são eles que explicarão para você cada um dos assuntos jurídicos relevantes. Ao mesmo tempo, a maioria das questões de prova é sobre lei seca. Isso quer dizer que você vai iniciar seus estudos lendo a lei seca? Não. Você estuda lendo esse material, essa doutrina para concurso. Por que isso? Porque é difícil entender a lei seca sozinho, tá? Olha só, direito financeiro já é um ramo meio complicadinho do direito. Inclusive, a gente tem curso grátis aqui no canal Direito Financeiro completo do início ao fim, tá? Mas olha só, direito financeiro tem lá sua dificuldade. Se você encontra um bom material, boas videoaulas, você consegue entender direito financeiro. Te garanto, não importa o quão difícil você acha que é, você consegue. Direito financeiro tem um pouquinho de dificuldade, mas são todos institutos bem compreensíveis. Agora, se você for ler a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, você não entende direito financeiro. Essas duas leis, elas são o fundamental do direito financeiro. 80% das questões de prova estão nessas duas leis. Mas só de ler as leis você não acerta as questões. Esse é o ponto. Lei seca é o que mais cai, mas você precisa de alguma fonte que explique para você, que dê ordem, que dê lógica para a lei seca. E você faz isso com essa doutrina para concurso. Por isso que você não deve iniciar os seus estudos pela lei. Você deve iniciar por esse material. Uma vez compreendido o assunto, a leitura da lei fica muito mais fácil e produtiva. Jurisprudência segue a mesma lógica. Se você pega hoje um informativo para ler, um informativo do STJ, de uma disciplina que você não domina, acredite, cara, você vai demorar muito tempo, vai ter muita dificuldade e não vai entender tudo que era para entender daquele julgado. Por outro lado, se você pega uma jurisprudência de um tema que você já domina, cara, rapidamente você consegue entender por que o tribunal decidiu daquela forma, consegue encaixar aquele julgado dentro dos conhecimentos prévios que você já tem e você, inclusive, reforça esses conhecimentos prévios ao estudar a jurisprudência, tá? Por isso que jurisprudência deve ser estudado numa fase posterior dos seus estudos. Veja, esse seu material de doutrina, se for bom, ele já traz toda a jurisprudência atualizada que você precisa. Então, de fazer esse estudo base, você já está estudando jurisprudência. Agora, fazer um estudo específico de jurisprudência, sabe? Indo ali nos informativos, só numa fase posterior dos seus estudos. Não compensa começar pela jurisprudência, ok? Então, sintetizando tudo isso, o que você vai fazer na prática para começar agora a estudar de verdade para procuradorias? Você vai iniciar com pelo menos 2 horas por dia, tá? De preferência 4, mas começando com 2, já dá para iniciar. Você precisa de um cronograma de estudos. Se você quer estudar por livros, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você vai ter que montar seu próprio cronograma. Mas a gente tem vídeo de indicação de bibliografia aqui no canal, você consegue encontrar os livros, depois é só você dividir ali o que você vai estudar dia após dia, tá? Se você for fazer um curso em PDF,
e esse curso for bom, bem organizado, ele traz inclusive um cronograma para você. É o que nós fazemos no curso extensivo do Revisão PGE, que aliás tem mais de um cronograma, tem vários, para você encontrar aquele que se adapta melhor à sua realidade, tá? E aí esse cronograma, ele deve trazer tudo aquilo que você deve estudar dia após dia, em cada fonte. Aqui você estuda doutrina, aqui é uma hora que você estuda lei seca, aqui você vai fazer umas questões. Por que isso? Para você ter a segurança que você está vendo tudo o que precisa. Um dos grandes males de quem estuda para a procuradoria, de quem estuda para concurso, é essa eterna insegurança de: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou estudando o que eu preciso estudar? Será que eu estou aprendendo as coisas que eu preciso aprender? Se você tem um cronograma bem feito, profissional, feito por alguém que entende mesmo do assunto, você consegue ter a segurança de: olha, aqui tem tudo que eu preciso, é só eu me dedicar a esse conteúdo nessa ordem, ok? Priorize o núcleo duro, mas não fique só nele. O que é núcleo duro? Núcleo duro é uma ideia que criaram, eu sinceramente nem sei quem foi o criador dessa ideia, que falou o seguinte: olha, em concursos de procuradoria, 4 disciplinas são as mais importantes: constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Deram nome para essas 4 disciplinas de núcleo duro. O núcleo duro, de fato, está em todo concurso de procuradoria e representa mais ou menos 50% da prova. É importante estudar o núcleo duro? Muito. São as disciplinas que você mais estudará para concurso de procuradoria. Mas não basta estudar só essas disciplinas, tá? Essa é uma interpretação meio tosca, errada, que fizeram dessa ideia de núcleo duro. A interpretação que estudar essas 4 bastaria é muito errado. Não basta. Você também precisa estudar as demais. Mas essas 4, de fato, são as principais. E, além dessas 4, na verdade, você precisa ser bom nas 9 disciplinas essenciais para procuradorias. Quais são as 9 disciplinas essenciais? As 4 do núcleo duro: constitucional, administrativo, processo civil e tributário, somados a civil, financeiro, ambiental, trabalho e processo do trabalho. Com essas 9 disciplinas, em alguns concursos de procuradoria você já tem 100% do edital. Em outros, na maioria, terá uma ou outra disciplina diferente: previdenciário, empresarial, penal, processo penal, direitos humanos. Aí cada procuradoria meio que vai criar sua própria fórmula e vai ter umas outras disciplinas diferentes. Mas essas 9 estão presentes em todos os editais. Por isso que você precisa conhecer bem essas 9. Porque, veja, o edital que cobra essas 9 disciplinas, mais empresarial e previdenciário. Se você chega na hora do edital e você só é ruim em empresarial e previdenciário, cara, os 3 meses entre o edital e a prova, dá para você estudar bem essas 2 disciplinas e ir bem na prova. Agora, se quando sai o edital você é ruim em processo civil, administrativo, empresarial e previdenciário, aí ferrou, cara. Aí você não vai conseguir ficar bom o suficiente nessas 4 disciplinas, mas revisar o resto nos 3 meses entre o edital e a prova. Entendeu a lógica? Então, você precisa estudar essas 9. As outras podem esperar um pouco. Essas 9 aqui não podem esperar. É muito bom fazer questões. Você faz questões como? Pelo que concursos ou pelo TEC concurso. Você também pode imprimir provas antigas. Ok, bacana todos esses métodos. O método aqui não importa tanto. Depois eu gravo um vídeo só para falar de método de estudos, de como estudar por questões. O importante é, você tem que fazer questões por 2 motivos. Primeiro, porque serve para você revisar os assuntos, e depois porque serve para você aperfeiçoar o seu conhecimento e verificar o que está falho. De repente, você está lá seguindo o cronograma, por exemplo, o cronograma lá do curso extensivo do Revisão PGE. Você já teve 3 aulas de direito do trabalho. Nas 3, você foi mal nas questões. Cara, talvez você tenha que reestudar essas aulas, talvez você tenha que buscar uma fonte complementar de estudo, porque você não está conseguindo compreender, talvez você esteja estudando só os PDFs do curso e é bom assistir as videoaulas também, ou o contrário, você só assistiu as videoaulas que nós disponibilizamos de trabalho, mas não leu os PDFs. Enfim, você vai ter que melhorar esse seu estudo porque ele está falho nesse aspecto, tá? Questões servem para isso, para indicar para você falhas. Ajuda muito. E, por fim, faça provas antes mesmo de se sentir preparado, tá? E aí eu posso falar por experiência pessoal. Eu nunca me senti preparado para ser procurador, para passar em concurso de procuradoria. Eu passei em 2 concursos, né? PGE Rondônia e PGE Mato Grosso, que é onde eu trabalho hoje, sou procurador no estado de Mato Grosso.
E eu não me sentia preparado para esse concurso, não, sendo muito honesto contigo. Assim, eu estudava, eu falava, cara, eu estudei bastante, vamos ver se vai dar certo, sabe? E acabou que deu certo nesses. E provavelmente a mesma coisa vai acontecer contigo. Nunca vai chegar um dia em que você vai falar, cara, agora eu tô grandão, agora qualquer concurso que aparecer aqui eu passo. Cara, deve ter 2 pessoas no Brasil que pensam isso só. Todas as outras têm uma certa insegurança, ficam na dúvida se vai dar certo ou não, acham que ainda não estão prontos. Ainda assim, você vai lá, faz a prova e vai buscar o seu resultado. Algumas vezes, você vai fazer a prova, vai tomar um ferro gigante, vai falar, realmente eu não estava preparado, mas eu vi onde eu tenho que melhorar. Eu vi que o meu direito administrativo e constitucional estão muito ruins. Eu achava que estava bom, mas eu acertei 40% das questões. No mínimo, a prova já te indicou, então, onde melhorar, sabe? Fazer prova é importante. Quando que você começa a fazer prova? Mais ou menos com 6 meses de estudo. Pode até fazer antes, mas só se a prova for na sua cidade, você não gastar muito dinheiro, ou você tem dinheiro sobrando, que é difícil, né? Quem tem dinheiro sobrando não está fazendo concurso, não. Mas você entendeu a lógica. Se fazer aquela prova não vai afetar o seu dinheiro para fazer provas futuras, pode fazer prova o quanto antes. Se vai afetar, deixa para um momento em que você já está um pouco mais preparado. Em regra, você vai estar um pouco mais preparado depois de uns 6, 10 meses de estudo. Beleza, galera? Com isso, você já tem ali o mapa básico para você iniciar seus estudos para a Procuradoria. Nos vídeos que virão agora na sequência, aqui nessa playlist de como iniciar os estudos para a Procuradoria, vou explicando cada um desses detalhes com várias noções práticas para você ir aperfeiçoando seus estudos. É isso aí e vamos juntos!